Você está prestes a descobrir que o universo é muito mais maluco do que qualquer ficção científica jamais imaginou. E eu não estou falando de nave espacial, nem de alienígena verde. Estou falando de coisas que acontecem agora, neste exato momento, enquanto você respira, enquanto o seu coração bate, enquanto os elétrons circulam pelo seu corpo. O universo está fazendo coisas absolutamente absurdas a cada fração de segundo, e a maioria das pessoas passa pela vida inteira sem saber de nada disso. Então hoje a gente vai mudar isso. Hoje a gente vai fundo, bem fundo, tão fundo que você vai sair daqui com a cabeça um pouco virada. E eu garanto que isso é uma coisa boa. Vamos começar por uma pergunta que parece simples, mas que na verdade é uma armadilha filosófica disfarçada de pergunta de física. Quanto tempo o universo tem? Você já ouviu o número? 13,8 bilhões de anos. Esse número aparece em todo lugar, em documentário, em livro didático, em podcast de ciência. Mas aí alguém levanta a mão e pergunta: espera um segundo, esses são anos terrestres? E se forem anos terrestres, isso não significa que o universo teria uma idade diferente, dependendo de onde você está? E sabe o que é engraçado? Essa é uma pergunta genuinamente inteligente, porque a relatividade especial de Einstein nos diz que o tempo não é absoluto. O tempo flui de formas diferentes, dependendo da velocidade a que você se move e da intensidade do campo gravitacional onde você está. Então, um relógio que está num satélite em órbita ao redor da Terra corre em um ritmo ligeiramente diferente de um relógio que está aqui no chão. Isso não é ficção científica, isso é fato comprovado. O GPS do seu celular precisa levar isso em conta, ou ele vai errar a posição em quilômetros. Então a pergunta faz sentido. O universo tem 13,8 bilhões de anos terrestres, ou essa idade varia conforme o referencial? A resposta está numa distinção que é sutil, mas é fundamental. Quando os cientistas falam em anos terrestres, eles não estão falando em termos de quantas vezes a Terra girou ao redor do Sol. Eles estão usando o ano terrestre como uma unidade de medida padronizada, definida por um relógio atômico. E aqui está a parte bonita. Essa definição existe independentemente da Terra. Se amanhã um asteroide gigante destruísse o planeta Terra completamente, o segundo continuaria sendo o segundo, porque a gente não depende mais da rotação da Terra ou da sua órbita ao redor do Sol para definir o tempo. A gente usa a oscilação de átomos de césio num relógio atômico, e essa frequência é uma propriedade do átomo, não do planeta. Então é como perguntar: esse papel tem 30 centímetros de comprimento em centímetros terrestres ou em centímetros marcianos? A resposta é que o centímetro é o centímetro. Você pode usar polegadas, pode usar palmos, pode usar braças, pode usar pés. Cada unidade vai te dar um número diferente, mas o comprimento real do papel não muda. Da mesma forma, o universo tem uma certa antiguidade. A gente escolheu expressar essa antiguidade em anos, que é uma unidade de tempo que a gente convencionou com base no nosso planeta, mas que agora existe como um padrão universal independente. Mas aqui entra uma nuance que poucos exploram. Quando falamos na idade do universo, estamos falando da idade medida por um observador em repouso em relação à expansão cósmica. Existe um referencial privilegiado cosmologicamente, que é o referencial do fundo cósmico de micro-ondas, a radiação que permeia todo o universo como um eco do Big Bang. Um observador em repouso em relação a esse fundo vai medir exatamente 13,8 bilhões de anos. Um observador que está se movendo muito rápido em relação a esse fundo vai medir um tempo diferente. Mas como a expansão do universo é uniforme em grande escala, e como a maioria das galáxias está aproximadamente em repouso em relação a esse fundo, o número de 13,8 bilhões é uma boa representação global. Simples assim. Pode dormir tranquilo essa noite. Agora vamos para algo que definitivamente vai te tirar o sono. Vamos falar de quarks, porque quarks são a coisa mais perturbadora que a natureza inventou, e a maioria das pessoas nunca parou para pensar no que eles implicam. Primeiro, o básico. Tudo que você toca, tudo que você vê, tudo que você
é feito de átomos. Cada átomo tem um núcleo no centro e elétrons orbitando ao redor. O núcleo é feito de prótons e prótons e nêutrons são feitos de quarks. Quarks são as partículas fundamentais da matéria, o nível mais profundo que conhecemos. Mas aqui está a coisa. Quarks nunca existem sozinhos. Nunca. Em toda a história da física, em todos os aceleradores de partículas que já foram construídos, em todos os experimentos já realizados, ninguém jamais observou um quark isolado. Eles sempre aparecem em grupos, principalmente em pares ou em trios. Um próton, por exemplo, é formado por 3 quarks. Um pion é formado por um quark e um antiquark. Por quê? Por causa de uma propriedade chamada confinamento de cor. Quarks carregam o que chamamos de carga de cor, que não tem nada a ver com cor no sentido visual. É só um nome que os físicos deram para um tipo específico de carga que interage por meio da força nuclear forte. E a força que mantém os quarks juntos tem uma propriedade completamente contraintuitiva, que não tem paralelo em nenhuma outra força da natureza. Quanto mais você separa 2 quarks, mais forte fica a força entre eles. Pense num elástico. Quando você puxa um elástico, a tensão aumenta conforme ele se estica. Quanto mais longe você puxar as 2 extremidades, mais ele resiste. Os quarks são assim, só que de um jeito que vai muito além do elástico, porque aqui está onde fica maluco de verdade. Quando você puxa 2 quarks e vai aumentando a distância entre eles, você está bombeando energia no sistema. Essa energia vai ficando acumulada no campo de força entre eles, como um elástico se esticando cada vez mais. E aí chega um momento crítico, um ponto de ruptura. Mas ao contrário do elástico que simplesmente arrebenta e some, aqui a física faz algo que parece uma trapaça cósmica. No momento em que você fornece energia suficiente para separar os quarks, essa energia se converte em massa, obedecendo à equação mais famosa da física. E não é que o elástico arrebenta, é que do ponto de ruptura surgem 2 novos quarks, um para cada quark original. Você começou com um par de quarks tentando separá-los e terminou com 2 pares. Você tentou criar um quark isolado e o universo criou mais quarks para te impedir. Isso é tão absurdo que merece ser repetido. Você puxa, você bombeia energia. Você acha que finalmente vai isolar um quark. E o universo simplesmente cria mais quarks. É como se você tentasse abrir uma fenda num muro e o muro se reproduzisse. Isso levanta uma questão perturbadora. E se a força gravitacional numa beira de buraco negro fosse tão intensa que começasse a espichar as partículas subatômicas? A força de maré, que é aquela diferença de gravidade entre 2 pontos, estica qualquer coisa que caia numa singularidade gravitacional. Ela espicha o objeto como um espaguete, num processo que os físicos chamam de espaguetificação. Então, o que acontece quando a força de maré começa a esticar um par de quarks? Você poderia imaginar que existe algum equilíbrio. Um ponto onde a atração gravitacional que separa os quarks é exatamente igual à força forte que os mantém juntos. Um equilíbrio perfeito entre a gravidade e a força nuclear forte. Mas a física não deixa isso acontecer. Porque antes que você alcance esse equilíbrio hipotético, a energia que você bombeou no sistema já é suficiente para criar novos pares de quarks. Então, o que você teria não é equilíbrio. O que você teria é uma cascata. 2 quarks viram 4, 4 viram 8, 8 viram 16. Uma progressão geométrica de criação de quarks que teoricamente não teria fim enquanto houvesse energia disponível para alimentar o processo. É a Hidra da mitologia grega, só que em escala subatômica. Você corta uma cabeça e nascem 2. Você tenta separar um par de quarks e surgem 2 pares. E num ambiente de gravidade extrema, como a singularidade de um buraco negro, onde a energia disponível é praticamente infinita, o que seria o resultado? A resposta honesta é que não sabemos. Porque as leis da física que descrevem quarks, a cromodinâmica quântica, e as leis que descrevem a gravidade extrema, a relatividade geral de Einstein, são incompatíveis entre si na singularidade. São 2 teorias extraordinariamente bem testadas,
cada uma no seu domínio, mas que quando você tenta combiná-las no ambiente de uma singularidade gravitacional, elas param de funcionar juntas. É o maior problema não resolvido da física teórica. O que sabemos é que não existe nenhuma força conhecida capaz de resistir ao colapso gravitacional em direção a uma singularidade. A pressão de degenerescência dos elétrons resiste por um tempo, mas uma estrela massiva o suficiente colapsa. A pressão de degenerescência dos nêutrons também resiste, mas se a massa for grande o suficiente, também colapsa. Até hoje, nenhuma força conhecida aguenta. A gravidade sempre vence no final. Então, pode ser que na caminhada até a singularidade, os quarks se multipliquem numa cascata maluca. Pode ser que toda aquela energia crie quarks novos aos montes, até o ponto em que as próprias leis da física que conhecemos deixem de fazer sentido. E talvez seja exatamente aí, nesse limite onde a física quebra, que está escondida a teoria que vai unificar a mecânica quântica e a relatividade geral. A famosa teoria quântica da gravidade que os físicos procuram há mais de 100 anos. Agora deixa eu te fazer uma pergunta que parece filosofia, mas é pura física. Onde aconteceu o Big Bang? Pensa, o universo surgiu de uma singularidade. Uma singularidade é um ponto. Um ponto tem uma localização. Então, onde está esse ponto? Onde no espaço podemos apontar e dizer, foi aqui. Foi neste lugar que tudo começou. A maioria das pessoas vai responder instintivamente, no centro do universo, e essa resposta faz sentido intuitivo. Se o universo está se expandindo em todas as direções, deve haver um centro de onde a expansão parte. Como uma explosão que parte de um ponto central e vai espalhando destroços em todas as direções. Só que essa intuição é fundamentalmente errada. E a razão é uma das coisas mais difíceis de visualizar em toda a física. O Big Bang não foi uma explosão no espaço. Foi uma explosão do espaço. Não é que a matéria e a energia foram lançadas de um ponto central para o vazio do espaço que já existia ao redor. O próprio espaço nasceu junto com a matéria e a energia. Antes do Big Bang, não havia espaço vazio esperando para ser preenchido. Não havia nada, nem espaço, nem tempo. Então, como visualizar isso? Use a imagem de um balão que está sendo inflado. Imagine que você está numa formiguinha, vivendo na superfície desse balão. Você não tem acesso ao interior do balão, só à superfície. Para você, o universo bidimensional onde você vive é a superfície do balão. Agora imagine que o balão começa a ser inflado. O que você observa? Você observa que todas as outras formigas estão se afastando de você. Quanto mais longe elas estão, mais rápido se afastam. E o interessante é que isso é verdade para qualquer formiguinha em qualquer ponto da superfície. Não há um centro privilegiado na superfície. Toda formiguinha vê as outras se afastando. Agora, onde está o ponto de origem? O ponto de onde o balão começou? Não está na superfície. Está no centro tridimensional do balão, no interior, que é uma dimensão que as formigas bidimensionais não conseguem acessar. Se o balão encolher de volta, chegando ao ponto inicial, o centro estaria acessível. Mas enquanto o balão continua sendo inflado, esse ponto de origem não tem um endereço na superfície. O universo é assim, só que em 3 dimensões em vez de 2. O ponto de origem do Big Bang não está em nenhum lugar no espaço. Ele está em uma coordenada do tempo, não do espaço. Se você pudesse rebobinar o universo, voltando no tempo, você chegaria ao ponto de origem. Mas no espaço atual não existe um lugar específico que seja o centro do universo, porque o próprio espaço foi criado pelo Big Bang e se expandiu de forma uniforme. E aqui está a implicação ainda mais vertiginosa. Isso significa que, da perspectiva de qualquer observador em qualquer galáxia do universo, ele está no centro da expansão. Cada observador vê todas as outras galáxias se afastando. Não há um ponto central privilegiado. A expansão acontece em todo lugar simultaneamente. Isaac Newton já havia intuído algo parecido quando argumentou que o universo precisava ser infinito, porque se fosse finito, toda a matéria eventualmente colapsaria gravitacionalmente em direção ao centro. Num universo infinito, não há um centro,
Não há um lugar mais especial do que outro. Mas Newton não tinha como saber da expansão. Para ele, o universo era estático. A ideia de um universo em expansão, que vai esfriar e se dilatar eternamente, estava completamente fora do seu horizonte conceitual. A Dark Energy, a energia escura, é a força responsável por essa expansão acelerada. Ela funciona como uma pressão negativa, que permeia o espaço vazio e empurra as galáxias para longe umas das outras. E ela impede que a gravidade vença no grande cenário cósmico, o que ela invariavelmente faria num universo sem esse componente misterioso. Então, o lugar onde o Big Bang aconteceu existe em coordenadas temporais, não espaciais. Você precisaria voltar no tempo para encontrá-lo. No espaço presente não tem endereço, não tem CEP. Não existe um X no mapa marcando onde o universo nasceu. Isso resolve? Não. Cria mais perguntas do que responde. Porque se o Big Bang criou o espaço e o tempo, o que havia antes? E a resposta mais honesta da física moderna é: a pergunta pode não fazer sentido, porque o próprio conceito de antes pressupõe um tempo anterior. Se o tempo começou no Big Bang, não há um antes. É como perguntar o que existe ao sul do Polo Sul. Mas deixa eu te dizer algo que complica ainda mais tudo isso. Você sabe o que existe dentro de um buraco negro? Uma singularidade gravitacional, um ponto onde a matéria, a energia e a radiação são comprimidos até que o espaço e o tempo deixam de funcionar da forma que conhecemos. Isso te lembra de alguma coisa? Deveria, porque um Big Bang também começa como uma singularidade que explode e gera um novo espaço-tempo com matéria, energia e radiação. A questão é, o que distingue um buraco negro de um Big Bang? Um comprime, o outro expande. Mas a matemática que descreve o interior de um buraco negro é assustadoramente parecida com a matemática de um universo em expansão. Stephen Hawking e outros físicos desenvolveram os fundamentos matemáticos dessa ideia, e o que você encontra é que o interior de um buraco negro pode ser descrito como um espaço-tempo completo, um universo inteiro, do ponto de vista de quem estivesse lá dentro, com o horizonte de eventos funcionando como um limite que não pode ser cruzado de volta, exatamente como o horizonte cósmico do nosso próprio universo. A hipótese é arrepiante. O nosso universo pode estar dentro do buraco negro de um universo pai. E cada buraco negro do nosso universo pode conter um universo filho. Uma estrutura fractal de universos encaixados uns dentro dos outros como bonecas russas cósmicas, onde cada Big Bang é o nascimento de um universo que ocorre do ponto de vista de um observador externo, como a formação de um buraco negro. Não temos como testar isso ainda, mas a matemática é consistente, e é exatamente o tipo de ideia que faz você entender por que os físicos teóricos muitas vezes parecem estar fazendo filosofia. Porque as fronteiras da física teórica e da metafísica ficam cada vez mais difusas quando você vai longe o suficiente. Agora, vamos falar de luz, porque a luz é o mensageiro do cosmos, e entender a luz é entender como nós enxergamos o universo. Existe uma fronteira no universo chamada horizonte cosmológico. É a distância além da qual a luz nunca conseguirá nos alcançar, porque o espaço entre nós e aquelas regiões está se expandindo mais rápido do que a velocidade da luz. Objetos além desse horizonte estão efetivamente invisíveis para nós, não porque sejam pequenos ou fracos, mas porque o próprio espaço está crescendo mais rápido do que a luz consegue atravessá-lo. Então, o que acontece com um fóton que é emitido em direção a nós por uma fonte que está além desse horizonte? Do nosso ponto de vista, esse fóton vai se afastar de nós, arrastado pela expansão do espaço. A energia que ele carrega vai sendo diluída progressivamente até que o fóton efetivamente desaparece além do horizonte. Jamais chegaremos. Mas e do ponto de vista do fóton? Aqui é onde a relatividade especial entra de forma poética. Para qualquer objeto que viaja à velocidade da luz, o tempo não flui. Um fóton não experimenta o tempo. De acordo com as equações de Einstein, para uma partícula viajando à velocidade da luz,
o tempo dilatado vai para zero. O relógio para completamente. Isso significa que, do referencial do fóton, ele é emitido e absorvido no mesmo instante. Para o fóton, não há jornada, não há travessia, não há distância a percorrer. A emissão e a absorção acontecem simultaneamente. Isso é profundamente estranho e profundamente belo ao mesmo tempo. O fóton de luz que entrou no seu olho agora, vindo de uma estrela a 1000 anos-luz de distância, não experimentou esses 1000 anos de viagem. Para ele, não houve espera. Não houve distância. A emissão na superfície da estrela e a absorção na retina do seu olho foram o mesmo momento. O que isso implica para fótons que estão sendo arrastados pela expansão do universo para além do nosso horizonte? Para eles, nada de especial está acontecendo. Eles simplesmente continuam existindo e se propagando. Eles não sabem que cruzaram o horizonte. Eles não têm como saber, porque o horizonte cosmológico é uma fronteira definida pelo observador, não uma barreira física. É como o horizonte que você vê num dia claro num campo aberto. Para você, ele parece uma borda do mundo, mas um pássaro que voa em direção a ele nunca chega lá. O horizonte sempre recua, e para o fato do pássaro, não há fronteira alguma. A luz funciona assim em escala cósmica. O nosso horizonte não é o horizonte de quem está além dele. E essa assimetria de perspectiva é uma das coisas mais fascinantes de toda a cosmologia. Falando em perspectivas e horizontes, há algo sobre a forma como enxergamos o próprio universo que precisa ser dito claramente. Quando você olha para o céu noturno, você não está vendo o universo como ele é agora. Você está vendo o universo como ele era. A luz que vem de uma estrela a 100 anos-luz de distância saiu há 100 anos. A luz que vem de uma galáxia a 1 bilhão de anos-luz saiu há 1 bilhão de anos. O céu noturno é um arquivo fotográfico do passado cósmico. Os objetos mais distantes que conseguimos detectar existem a mais de 13 bilhões de anos-luz de distância, e estamos vendo como eles eram há mais de 13 bilhões de anos, quando o universo tinha menos de 1 bilhão de anos de existência. Aquelas galáxias primitivas que você vê em fotos do telescópio espacial James Webb provavelmente são muito diferentes hoje. Talvez tenham evoluído para galáxias enormes, talvez tenham se fundido com outras, talvez já não existam na forma como as vemos. Mas não temos como saber como estão agora, porque a informação de como estão agora ainda está viajando em nossa direção. O universo é um livro que você lê de trás para frente. Quanto mais longe você olha, mais fundo você mergulha no passado. E no limite máximo do que podemos ver, no fundo cósmico de micro-ondas, estamos vendo o universo como era 380 mil anos depois do Big Bang. Antes disso, a radiação e a matéria estavam tão densamente entrelaçadas que a luz não conseguia se propagar livremente. O universo era opaco. Aquele fundo de micro-ondas é como uma parede no tempo, o limite da nossa visão histórica. E agora vamos falar de uma civilização imaginária que mora num sistema solar cercado de buracos negros por todos os lados. Isso não é tão absurdo quanto parece. Existem regiões da nossa galáxia, especialmente próximas ao centro, onde a densidade de objetos compactos como estrelas de nêutrons e buracos negros de massa estelar é muito mais alta do que aqui nos subúrbios galácticos onde vivemos. Uma civilização que tivesse evoluído num sistema assim teria uma visão de mundo radicalmente diferente da nossa. Primeiro, o tempo. Quanto mais próximo você está de uma fonte de gravidade intensa, mais devagar o tempo flui para você em relação a observadores distantes. Isso não é percepção, não é ilusão, é real. Relógios realmente correm mais devagar em campos gravitacionais mais intensos. Uma civilização vivendo próxima de vários buracos negros massivos experimentaria o tempo de forma dramaticamente dilatada em comparação com civilizações em regiões mais tranquilas do cosmos. Eles poderiam envelhecer 1 hora, enquanto o universo mais distante envelhece 1 ano. Segundo, o céu. O nosso céu noturno é preenchido de pontos de luz, estrelas e galáxias. Para eles, o céu seria preenchido de anéis. Quando a luz de uma estrela distante passa perto de um objeto massivo como um buraco negro,
a gravidade dobra o trajeto da luz. Se o alinhamento for perfeito, você vê um anel completo de luz ao redor do buraco negro. Isso é chamado de Anel de Einstein, e nós já observamos vários deles com nossos telescópios mais potentes. Einstein previu matematicamente a existência desses anéis bem antes de termos tecnologia para detectá-los, e ele próprio chegou a duvidar que algum dia conseguiríamos observá-los na prática. Mas se o alinhamento não for perfeito, o anel se parte em 2 arcos. Se o desalinhamento for maior, você vê 4 imagens da mesma fonte. E em configurações ainda mais complexas, você pode ver 6, 8, 10 imagens da mesma fonte, cada uma percorrendo um caminho diferente ao redor do objeto massivo. Para aquela civilização hipotética, cada corpo celeste no campo de visão deles produziria uma multiplicidade de imagens fantasmagóricas espalhadas pelo céu. O que para nós seria uma estrela única, seria para eles uma família de espectros luminosos, curvados pela geometria do espaço-tempo. Seria um céu completamente diferente do nosso. Tão diferente que a astronomia que eles desenvolveriam seria radicalmente outra. Terceiro, a estabilidade. Estar num sistema rodeado de buracos negros massivos provavelmente é incompatível com estabilidade orbital a longo prazo. Os buracos negros perturbam as órbitas gravitacionalmente, e o espaço entre eles seria um campo de forças competindo constantemente. Imaginar vida inteligente sobrevivendo a longo prazo nesse ambiente é uma questão em aberto, mas é fascinante pensar nas pressões evolutivas e físicas que uma tal civilização enfrentaria. Agora, vou te contar algo sobre a velocidade da luz que vai mudar a forma como você pensa sobre medidas e ciência. A velocidade da luz no vácuo é exatamente 299.792.458 metros por segundo. Esse número é exato, não é uma aproximação, e o motivo pelo qual é exato não é que medimos com perfeição absoluta, é que definimos o metro em termos da velocidade da luz. Deixa eu explicar. Por muito tempo, o metro foi definido como a distância entre 2 marcas num bastão de platina guardado em Paris. Depois foi definido em termos de comprimentos de onda de luz de certos átomos. Mas desde 1983, o metro é definido como a distância que a luz percorre no vácuo em exatamente 1 segundo, dividido por 299.792.458. Em outras palavras, a velocidade da luz foi fixada por definição, e agora o metro é derivado dela. Isso significa que a velocidade da luz é agora a pedra angular do sistema métrico. Se amanhã medirmos a velocidade da luz com um instrumento mais preciso e encontrarmos um valor ligeiramente diferente, o que mudaria não seria a velocidade da luz. O que mudaria seria o tamanho do metro, porque a velocidade da luz está fixada, e o metro é o que flutua. Isso é belíssimo de um ponto de vista epistemológico. Mostra como a física escolhe as suas constantes fundamentais com muito cuidado. A velocidade da luz não é uma medida da natureza que podemos errar. Ela é um padrão, uma referência, uma fundação sobre a qual construímos o sistema de medidas. E como chegamos a medir esse número tão extraordinariamente preciso? O primeiro a tentar foi Galileu Galilei, num experimento que é adorável pela sua ambição e pela sua honestidade. Galileu colocou 2 assistentes em 2 morros separados, cada um com uma lanterna e um obturador. O primeiro abria a lanterna. O segundo, ao ver a luz, abria a sua imediatamente. Galileu media o tempo de atraso. Depois repetia com morros mais distantes para ver se o atraso crescia. A conclusão de Galileu foi digna de um grande cientista. Ou a luz é infinitamente rápida, ou ela é mais rápida do que conseguimos medir. Ele não inventou um número. Ele não forçou uma resposta. Ele reconheceu os limites do seu experimento e descreveu exatamente o que sabia. Isso é ciência real. A primeira medição efetiva da velocidade da luz veio de Olaus Rømer, um astrônomo dinamarquês que estava observando as luas de Júpiter no século XVII. Ele notou algo estranho. Os eclipses das luas de Júpiter, quando elas passavam pela sombra do planeta, ocorriam num certo ritmo previsível pelo modelo newtoniano.
Mas quando a Terra estava no lado da órbita mais próximo de Júpiter, os eclipses aconteciam um pouco mais cedo do que o previsto. Quando a Terra estava no lado oposto da órbita, os eclipses chegavam um pouco atrasados. A diferença total era de cerca de 1000 segundos entre as duas situações extremas. Roemer teve a insight genial. Esse atraso não é um erro no modelo de Newton. Esse atraso é o tempo que a luz leva para cruzar o diâmetro da órbita da Terra ao redor do Sol. Quanto é o diâmetro da órbita terrestre? A distância da Terra ao Sol é aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Então, o diâmetro é aproximadamente 300 milhões de quilômetros. Divida isso por 1000 segundos e você chega a aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. O número que Roemer obteve foi um pouco diferente, porque ele não tinha o valor preciso da distância Terra-Sol, mas o raciocínio era absolutamente correto. E o mais bonito é que esse método usa o universo como laboratório. Não há equipamento mais preciso do que os movimentos dos corpos celestes ao longo de anos de observação cuidadosa. Desde então, cada medição independente da velocidade da luz, em cada laboratório, em cada época, em cada canto do universo observável, deu o mesmo resultado. A velocidade da luz é constante no vácuo. Não muda com a direção, não muda com a velocidade da fonte, não muda ao longo do tempo. É provavelmente a constante mais fundamental da natureza que conhecemos. Muhammad Ali disse certa vez que era tão rápido que conseguia ligar a luz e chegar à cama antes do quarto escurecer. A ciência não confirmou esse dado empírico, mas respeitamos o espírito do experimento. Agora vamos falar de algo que vai reformular completamente a forma como você pensa sobre matéria e energia, porque a distinção entre as duas é muito mais borrada do que parece. Você provavelmente já ouviu dizer que matéria e energia são equivalentes. A equação mais famosa da física é justamente essa afirmação, que energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Isso significa que massa é uma forma de energia. Mas o que essa equação realmente nos diz sobre o que acontece no universo? No centro do Sol, a cada segundo, 600 milhões de toneladas de hidrogênio são fundidas para produzir cerca de 596 milhões de toneladas de hélio. Os 4 milhões de toneladas que sobram não somem. Eles se convertem em energia pura, em fótons de luz e neutrinos que eventualmente escapam e chegam até nós como luz solar. Mas o processo é mais sofisticado do que simplesmente juntar hidrogênio e fazer hélio. Quando dois prótons se aproximam com energia suficiente para superar a repulsão eletromagnética entre eles, a força nuclear forte entra em ação no curto alcance. E aí acontece algo de extraordinário. Um dos prótons se transforma num nêutron. Ele transmuta. Ele muda de identidade. E nessa transmutação, a carga elétrica positiva que o próton carregava precisa ir para algum lugar. Ela não pode simplesmente desaparecer, porque a conservação de carga é uma lei absoluta da natureza. Então, o que acontece? Uma partícula é criada para carregar essa carga. Essa partícula é o positrão, que é o antielétron, a versão de antimatéria do elétron. Mesma massa que o elétron, mesma quantidade de carga, mas carga positiva em vez de negativa. E agora você tem um positrão numa região onde há elétrons em abundância, porque o interior do Sol é um plasma denso de partículas ionizadas. E quando um positrão encontra um elétron, acontece algo absolutamente radical. As duas partículas se aniquilam mutuamente. Matéria encontra antimatéria, e os dois se convertem completamente em fótons, em pura energia eletromagnética. Isso é matéria se convertendo em energia. Não é que os átomos são quebrados em pedaços menores, é que a matéria em si, a própria substância das partículas, é convertida em energia. E o processo inverso também acontece. Se você tiver fótons com energia suficientemente alta, eles podem espontaneamente se converter em pares de partícula e antipartícula. A luz visível que você usa todos os dias não tem energia suficiente para isso. Mas fótons de raios X têm energia da mesma ordem de grandeza da massa do elétron. E num campo intenso de raios X,
Você pode ter elétrons e positrões sendo criados espontaneamente do vácuo, materializando-se a partir de pura energia. Isso não é ficção científica. Isso acontece em aceleradores de partículas. Isso acontecia no universo primordial de forma generalizada. No primeiro segundo após o Big Bang, o universo era tão quente e tão denso que os fótons que permeavam todo o espaço tinham energia mais do que suficiente para criar partículas e antipartículas continuamente. A matéria e a energia estavam em equilíbrio dinâmico constante, convertendo-se mutuamente a cada fração de segundo. E então, o universo foi esfriando conforme se expandia. À medida que a temperatura caía, os fótons iam perdendo energia. E chegou um momento crucial, algumas frações de segundo após o Big Bang, quando os fótons já não tinham mais energia suficiente para criar novas partículas. Naquele momento, a conta foi fechada. O número total de partículas materiais no universo foi congelado. Já não era possível criar mais. Não era possível destruir mais, pelo menos não de forma neta, porque sobrou matéria e não antimatéria. Porque a física da matéria e da antimatéria não é completamente simétrica. Existe uma assimetria muito pequena nos processos que as envolvem, algo que chamamos de violação de CP, e essa assimetria minúscula, uma parte em 1 bilhão ou algo assim, resultou em que por cada bilhão de pares de partícula e antipartícula que se aniquilavam, sobrava um único próton, um único nêutron, um único elétron de matéria sem antipartícula correspondente para aniquilar. E são esses sobreviventes solitários que formam tudo o que existe no universo. Toda estrela, toda galáxia, toda nebulosa, toda lua, todo planeta, cada ser vivo, cada átomo de cada molécula do seu corpo. Você é o resíduo de uma aniquilação quase perfeita entre matéria e antimatéria que aconteceu há 13 bilhões de anos. Você é a exceção à regra, o sobrevivente de um equilíbrio que quase se completou. Isso deveria te fazer sentir ao mesmo tempo insignificante e extraordinário. Insignificante porque você é uma flutuação estatística, uma imprecisão, um erro de arredondamento no equilíbrio perfeito do cosmos. E extraordinário porque esses erros de arredondamento são a única razão pela qual existe matéria no universo e, portanto, a única razão pela qual existem estrelas, planetas, vida, consciência e a própria capacidade de contemplar essas questões. Vamos agora falar de átomos e da possibilidade de reorganizá-los, porque isso toca em algo que está bem no centro do que significa entender a matéria. Imagine que você tem uma cadeira de madeira. A madeira é feita de células vegetais. As células são feitas de moléculas. As moléculas de madeira são principalmente celulose e lignina, que são polímeros de carbono, hidrogênio e oxigênio. Se você pudesse pegar cada um dos bilhões de átomos dessa cadeira e reorganizá-los em outro arranjo, poderia fazer uma mesa? Sim, claro que poderia. A mesa seria feita dos mesmos átomos que a cadeira. Você estaria apenas colocando os mesmos tijolos em formação diferente. Mas isso é trivialmente desinteressante. Você não precisa de manipulação atômica para isso. Você pega um serrote e refaz o móvel. Os átomos nem precisam saber que mudaram de função. A questão mais interessante é: você pode pegar esses átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio e fazer algo completamente diferente? Pode fazer uma proteína? Pode fazer uma droga farmacêutica? Pode fazer um organismo vivo? Pode, em princípio, fazer qualquer coisa que seja quimicamente possível com aqueles elementos. E é exatamente isso que a química orgânica faz, embora não átomo por átomo. A química orgânica trabalha com moléculas. Você pega moléculas de partida e as coloca em contato com catalisadores que facilitam reações específicas, e você guia a síntese de moléculas cada vez mais complexas. A diferença entre a madeira e os medicamentos mais complexos que a humanidade já sintetizou é apenas uma questão de arranjo atômico e estrutura molecular. O que não temos ainda é a capacidade de manipular átomos individuais com precisão cirúrgica e velocidade industrial. Não existe uma máquina que pega um átomo de carbono, um átomo de nitrogênio e 2 átomos de hidrogênio
e os une na geometria exata para formar um composto específico. O que existe são processos químicos em que bilhões de moléculas interagem simultaneamente em soluções, e a termodinâmica e a cinética química determinam quais reações ocorrem. Mas a física de ponta já demonstrou que é possível mover átomos individuais com pontas de microscópio de tunelamento. O logotipo de uma empresa americana foi escrito com átomos de xenônio organizados individualmente numa superfície. Não é fabricação industrial, não é síntese de drogas, mas prova que o princípio funciona. A nanotecnologia molecular, o sonho de máquinas que constroem átomo por átomo, ainda está mais no reino da especulação do que da realidade, mas do ponto de vista fundamental a ideia é sólida. Átomos são átomos, a tabela periódica é a tabela periódica. E uma vez que você tem os elementos certos, a questão de como organizá-los é uma questão de engenharia, não de física fundamental. O que isso implica, em última análise, é profundo. A distinção entre uma pedra e um ser humano vivo é inteiramente uma questão de arranjo atômico. Não há nada na pedra que não poderia, em princípio, dado o arranjo certo, ser parte de um ser vivo. E não há nada no ser humano que seja fundamentalmente diferente da matéria inerte. A vida não é um ingrediente especial adicionado à matéria comum. A vida é matéria comum organizada de forma extraordinariamente complexa. Isso deveria abolir qualquer distinção entre o vivo e o inerte em termos de substância. O que existe é organização. O que existe é informação codificada na estrutura molecular. E quando aquela organização atinge certa complexidade, surgem propriedades que chamamos de vida, consciência, experiência. Agora, uma última questão que parece simples, mas esconde uma profundidade gigantesca. Por que os mapas mostram o norte no topo? Parece uma convenção arbitrária, não é? E, em certo sentido, é. Não há nada na física que exija que o norte seja o topo. Um alienígena que olhasse para a Terra de fora não teria razão para distinguir o Polo Norte do Polo Sul em termos de hierarquia ou importância. Mas existe um princípio físico que define o que é norte de forma universal, independentemente de convenção cultural. É a chamada regra da mão direita, que aparece em toda a física vetorial. Em física, muitos fenômenos que envolvem rotação têm uma direção associada, um vetor axial que aponta na direção do eixo de rotação. Para definir qual das duas direções possíveis do eixo é a positiva, convencionou-se usar a mão direita. Se você curvar os dedos da mão direita no sentido em que o objeto gira, o polegar aponta para o Polo Norte. Isso não é apenas para a Terra, é universal. Para qualquer objeto que gira em qualquer lugar do universo, você pode apontar o polegar da mão direita para o Polo Norte, girando os dedos no sentido do giro. Pulsar, asteroide, galáxia em rotação. A regra é a mesma em todos os casos. Então existe uma definição física de norte que transcende a convenção cultural. E ela determina que a Terra tem um polo norte definido pelo eixo de rotação e pelo sentido do giro. O fato de que os mapas tradicionais colocam esse polo no topo é convenção humana, mas o polo em si não é convenção. O interessante é que o polo magnético e o polo geográfico não coincidiam perfeitamente. O polo norte magnético, que é o que faz a bússola apontar, ficava historicamente no Ártico canadense, mas está se movendo. O polo magnético da Terra deriva porque o campo magnético terrestre é gerado por correntes de metal líquido no núcleo externo da Terra. E essas correntes são dinâmicas. O polo magnético já se moveu centenas de quilômetros na última geração. Atualmente está mais próximo do polo geográfico do que esteve em séculos, e está em direção à Sibéria. Isso tem implicações práticas. Mapas de navegação aérea e marítima precisam ser atualizados regularmente para levar em conta a posição atual do polo magnético. Aeroportos precisam renomear suas pistas de decolagem e pouso, que são numeradas de acordo com sua orientação magnética, quando o polo se afasta o suficiente. E em escalas de tempo geológico, o campo magnético da Terra inverteu polarity completamente mais de 300 vezes nos últimos 100 milhões de anos. Períodos de inversão durante os quais o campo enfraquece dramaticamente
e depois se reconstitui na direção oposta. Durante esses períodos, que duram de alguns séculos a alguns milênios, a proteção do campo magnético contra a radiação cósmica e solar é muito mais fraca. Isso não significa extinção em massa, a vida já sobreviveu a muitas inversões. Mas o impacto em tecnologias modernas que dependem de GPS, satélites e redes elétricas seria considerável. E voltamos ao ponto de partida. O universo está em constante mudança. As constantes não são tão constantes quanto parecem. As fronteiras entre categorias que achamos fixas, entre matéria e energia, entre vivo e inerte, entre passado e presente, entre dentro e fora, entre norte e sul, são todas muito mais fluidas, muito mais relativas, muito mais dependentes de perspectiva do que o senso comum sugere. A física não é a ciência do rígido e do absoluto, é a ciência de descobrir o que permanece quando você remove as ilusões. E o que permanece é espantoso. O universo tem 13,8 bilhões de anos medidos num padrão que definimos, mas que existe independentemente de nós. É feito de quarks, que nunca ficam sozinhos e que se multiplicam quando você tenta isolá-los. Surgiu de uma singularidade que não tem endereço no espaço, só no tempo. Está expandindo para além de qualquer horizonte que possamos cruzar. Contém estruturas que dobram a luz em anéis e distorcem o tempo ao ponto de tornar séculos num piscar de olhos. E a velocidade com que a informação atravessa tudo isso, a velocidade da luz, é tão fundamental que usamos ela para definir o próprio comprimento. Você não vive num universo estático de objetos simples. Você vive num espaço-tempo dinâmico de processos, de fluxos de energia, de simetrias quebradas e de equilíbrios instáveis. Cada átomo do seu corpo foi forjado no interior de uma estrela que explodiu há bilhões de anos. Cada fóton que entra nos seus olhos neste momento carrega informação de um passado que talvez não exista mais. Cada segundo que passa é um segundo que o universo continua a se expandir, esfriando infinitesimalmente, diluindo a energia disponível, marchando na direção de um equilíbrio final que levará trilhões de anos para chegar. E em algum lugar nesse cosmos imenso e indiferente, num planeta minúsculo ao redor de uma estrela comum, numa galáxia entre centenas de bilhões de galáxias, surgiu algo capaz de fazer perguntas sobre tudo isso. Capaz de medir a velocidade da luz com precisão de 12 casas decimais. Capaz de escrever equações que descrevem os primeiros microsegundos após o nascimento do universo. Capaz de imaginar civilizações em planetas rodeados de buracos negros. Isso é você. E isso é espantoso. Continue fazendo perguntas. Continue olhando para cima, porque o universo é muito mais rico do que qualquer resposta que já encontramos. Mas antes de encerrar, preciso te contar mais algumas coisas que ficaram presas na minha cabeça e que eu simplesmente não consigo deixar passar sem compartilhar. Porque a ciência não é uma lista de fatos para memorizar. A ciência é um jeito de ver o mundo que muda a textura de tudo que você experimenta. E quanto mais você entende, mais o mundo cotidiano vira um lugar de espanto constante. Pega um copo de água. Simples, né? Água. H2O. 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Mas pensa no que isso significa em escala atômica. Num único gole de água, existem mais moléculas do que estrelas em todo o universo observável. Mais moléculas num único gole de água do que o total de estrelas que você poderia contar, se ficasse a vida inteira contando uma por segundo, numa jornada que levaria mais de 100 bilhões de anos para se completar. O hidrogênio nessa água foi criado nos primeiros 3 minutos após o Big Bang. O oxigênio foi forjado no núcleo de estrelas massivas que explodiram há bilhões de anos. O ato de tomar água é o ato de consumir matéria cósmica que viajou por bilhões de anos para chegar até você. Cada gole te conecta diretamente ao Big Bang e às explosões de supernova que espalharam os elementos pesados pelo cosmos. Isso muda a forma como você vê um copo de água. Para mim, muda. Para mim, cada detalhe cotidiano passa a ter essa camada invisível de profundidade
quando você entende um pouco mais de física e cosmologia. E vamos falar mais sobre o tempo, porque o tempo é provavelmente o aspecto mais subestimado e mais mal compreendido de toda a física. A maioria das pessoas pensa no tempo como uma linha reta. O passado atrás de você, o futuro à frente, o presente o ponto onde você está agora. E essa intuição funciona na vida cotidiana. Para decidir se você precisa sair mais cedo para não perder o ônibus, a imagem do tempo como linha reta é absolutamente suficiente. Mas o tempo de Einstein é algo completamente diferente. O tempo de Einstein é uma dimensão do espaço-tempo, entrelaçada com as 3 dimensões espaciais de formas que só a matemática consegue descrever completamente. E o tempo de Einstein não flui na mesma taxa em todos os lugares. Ele flui mais devagar onde a gravidade é mais intensa. Ele flui mais devagar para quem se move mais rápido. Isso tem consequências que você talvez não espere. O GPS do seu celular, por exemplo, usa satélites que orbitam a Terra a cerca de 20.000 quilômetros de altitude. Nessa altitude, a gravidade da Terra é mais fraca do que na superfície. Isso significa que os relógios dos satélites correm mais rápido do que os relógios na superfície, cerca de 45 microsegundos por dia a mais, por causa da diferença gravitacional. Mas os satélites também estão se movendo muito rápido em relação à superfície terrestre, o que faz os relógios deles correrem mais devagar, cerca de 7 microsegundos por dia a menos, por causa do efeito de velocidade. Somando os 2 efeitos, os relógios dos satélites GPS ganham aproximadamente 38 microsegundos por dia em relação aos relógios na superfície. 38 microsegundos parece insignificante, mas a velocidade da luz é tão grande que nesse tempo a luz percorre cerca de 11 quilômetros. Se o sistema GPS não compensasse essa discrepância relativística, o erro de posicionamento cresceria cerca de 11 quilômetros por dia. Em menos de uma semana sem correção, o GPS seria inútil para qualquer navegação precisa. A relatividade de Einstein não é uma teoria abstrata que só importa para físicos teóricos. Ela está embutida na tecnologia que você usa todos os dias. Ela é real, é mensurável e tem consequências práticas que afetam diretamente a sua vida. Na próxima vez que você usar o GPS para chegar a algum lugar, lembre-se de que você está dependendo da física relativística de Einstein para isso. Mas o tempo tem um mistério ainda mais profundo que a dilatação gravitacional. Tem o problema da seta do tempo. A física fundamental, em quase todas as suas formulações, é simétrica no tempo. As equações do movimento de Newton funcionam igualmente bem para frente e para trás. A mecânica quântica é quase totalmente simétrica no tempo. As leis do eletromagnetismo são simétricas no tempo. Se você filmar a colisão de 2 bolas de bilhar e depois passar o filme ao contrário, você não consegue detectar pela física da colisão se está vendo o futuro ou o passado. Então, de onde vem a nossa percepção absoluta de que o tempo tem uma direção? De onde vem a sensação inequívoca de que o passado é fixo e o futuro é aberto? De onde vem o fato de que um ovo quebra, mas não se remonta espontaneamente? Que o café quente esfria, mas não aquece sozinho? Que você envelhece, mas não rejuvenesce? A resposta está na termodinâmica e no conceito de entropia. Entropia é uma medida de desordem, ou mais precisamente, uma medida do número de microestados compatíveis com um dado macroestado. Um ovo inteiro corresponde a um arranjo muito específico e ordenado de moléculas. Um ovo quebrado no chão pode ter um número astronômico de arranjos moleculares diferentes que todos correspondem ao macroestado de ovo quebrado. A probabilidade de que um ovo quebrado no chão se remonte espontaneamente é tão incrivelmente pequena que nunca acontece na prática, embora não seja proibida pelas leis fundamentais da física. A segunda lei da termodinâmica diz que em sistemas isolados a entropia nunca diminui. O universo como um todo tende a estados cada vez mais desordenados, e é essa tendência irreversível que cria a seta do tempo. O passado é o regime de menor entropia. O futuro é o regime de maior entropia.
Mas isso levanta uma questão fascinante. Por que o universo começou com tão baixa entropia? O Big Bang foi um estado de entropia extraordinariamente baixa, de extraordinária ordem, de extraordinária improbabilidade. Se o universo fosse aleatório, seria muito mais natural que ele nascesse num estado de máxima desordem. Em vez disso, nasceu num estado de ordem quase impossível e tem passado os últimos 13 bilhões de anos se desorganizando lentamente. O físico e cosmólogo Roger Penrose calculou que a improbabilidade do estado inicial do universo é tão grande que, se você quisesse expressá-la como um número com o expoente escrito por extenso, precisaria de um pedaço de papel maior do que o universo observável para escrevê-lo. Isso é desconcertante, porque implica que a existência do universo como o conhecemos, com a sua flecha do tempo, com os ovos que quebram e não se remontam, com o café que esfria e não aquece, com a nossa memória apontando apenas para o passado, tudo isso depende de um estado inicial de improbabilidade cosmológica absurda. Por que o universo começou nesse estado? Não sabemos. Algumas teorias cosmológicas, como a inflação cósmica, oferecem mecanismos que naturalmente resultam em estados iniciais de baixa entropia. Mas a questão de por que havia inflação e por que o universo existia em primeiro lugar para inflar permanece sem resposta. E aqui está uma coisa que acho que poucos param para pensar. A sua memória, o fato de você se lembrar do que fez ontem, mas não do que vai fazer amanhã, é uma consequência direta da segunda lei da termodinâmica e da baixa entropia do universo primordial. A seta do tempo não é apenas uma propriedade do cosmos lá fora. Ela está embutida na estrutura do seu pensamento, na forma como você experimenta a realidade, na própria definição do que significa ser você no tempo. Se a entropia do universo primordial fosse diferente, se o universo tivesse começado num estado de alta entropia, não haveria seta do tempo, não haveria memória, não haveria causalidade, provavelmente não haveria vida nem consciência. O fato de que você existe e consegue se lembrar de quem é e do que fez é uma consequência direta de uma flutuação estatística cosmológica que ocorreu há 13,8 bilhões de anos. Deixa eu agora mergulhar num território que está bem na fronteira entre o que sabemos e o que especulamos. A questão da vida no universo. O universo tem 93 bilhões de anos-luz de diâmetro observável. Contém cerca de 2 trilhões de galáxias. Cada galáxia contém, em média, centenas de bilhões de estrelas. Muitas dessas estrelas têm planetas. Estimativas conservadoras sugerem que existem pelo menos 1 trilhão de planetas só na nossa galáxia. Provavelmente mais. Disso, uma fração tem as condições adequadas para a química da vida, como a conhecemos. Temperatura adequada para a água líquida, composição química adequada, proteção de radiação adequada, estabilidade orbital adequada. E dentro dessa fração, uma outra fração pode ter desenvolvido reações químicas autorreplicantes, que é o passo mínimo para o que chamamos de vida. Os números são tão grandes que parece quase impossível que a vida seja um fenômeno exclusivamente terrestre. A probabilidade de que a Terra seja o único planeta em 2 trilhões de galáxias, com cada uma tendo centenas de bilhões de estrelas, onde moléculas se organizaram de forma suficientemente complexa para se replicar e evoluir, parece absurdamente pequena. E ainda assim não temos nenhuma evidência de vida além da Terra. Zero. Nada. O silêncio do cosmos em relação a sinais de vida inteligente é o que o físico Enrico Fermi chamou atenção numa pergunta que ficou famosa. Onde estão todos? Se a vida é tão provável, se o universo é tão imenso e tão antigo, se há civilizações que tiveram bilhões de anos de vantagem evolutiva em relação a nós, por que não detectamos nenhum sinal? Por que nenhuma civilização expandiu sua presença de forma detectável? Por que não fomos visitados ou colonizados, ou ao menos interceptados por alguma transmissão rádio vinda de longe? As soluções propostas para o paradoxo de Fermi são fascinantes e perturbadoras na mesma medida. Talvez a vida seja muito mais rara do que as estimativas sugerem. Talvez existam filtros evolucionários que eliminam quase todas as civilizações antes que alcancem capacidade de colonização estelar.
Talvez esse filtro esteja no nosso passado, representado por transições evolutivas extraordinariamente improváveis, como o surgimento do eucarioto, do sexo, da multicelularidade ou da inteligência. Ou talvez esse filtro esteja no nosso futuro, representado por alguma destruição inevitável que toda civilização tecnológica encontra antes de alcançar as estrelas. Talvez civilizações avançadas simplesmente não se comuniquem da forma que esperamos. Talvez já estejamos sendo observados de formas que não conseguimos detectar. Talvez as limitações da velocidade da luz tornem a comunicação interestelar tão lenta e tão cara em energia que civilizações sensatas simplesmente desistem dela. Talvez estejamos procurando no espectro errado. Transmissões de rádio são uma tecnologia de um planeta que teve rádio por menos de 150 anos. Uma civilização com 1000 anos de vantagem tecnológica pode estar usando métodos de comunicação completamente além da nossa capacidade de detectar. E talvez, simplesmente, o universo seja um lugar enorme e a vida seja suficientemente rara que a distância entre civilizações seja medida em milhões de anos-luz, colocando qualquer comunicação ou encontro efetivo completamente fora de alcance na escala do tempo humano. Não sabemos. E o não saber é uma das coisas mais estimulantes da ciência. Porque cada questão sem resposta é um convite para pensar mais fundo, para desenvolver melhores instrumentos, para construir teorias mais ousadas. E aqui está algo sobre a natureza do conhecimento científico que acho importante dizer. A ciência não é um conjunto de verdades eternas e imutáveis. É um processo, é um método. É a melhor tecnologia que desenvolvemos para distinguir o que é verdadeiro do que queremos que seja verdadeiro. E esse processo funciona por meio de uma coisa que vai contra o instinto humano natural, que é a disposição de estar errado. Na ciência, ser refutado não é humilhação, é progresso. Quando Newton formulou as leis do movimento e da gravitação, elas funcionaram brilhantemente por mais de 200 anos. Descreveram a órbita dos planetas, a trajetória dos projéteis, o movimento das marés com precisão extraordinária. E então Einstein mostrou que Newton estava incompleto, que em regimes de velocidade alta ou gravitação intensa, as equações de Newton falham. Isso não destruiu Newton, isso o completou. As equações de Newton são o caso limite das equações de Einstein, quando as velocidades são muito menores que a da luz e os campos gravitacionais são fracos. Newton ainda funciona para praticamente toda a engenharia e física cotidiana. Da mesma forma, a mecânica quântica e a relatividade geral são ambas extraordinariamente bem testadas nos seus respectivos domínios. E ambas falham quando você tenta aplicá-las simultaneamente na singularidade de um buraco negro ou no universo primordial. Isso não significa que ambas estão erradas. Significa que ambas estão incompletas e que a teoria mais profunda que as unificará ainda está por ser descoberta. Essa é a postura científica, não a certeza arrogante de que sabemos tudo e tampouco a desistência cética de que não podemos saber nada. É a humildade de reconhecer que nosso conhecimento atual é o melhor que temos, mas provavelmente incompleto, combinada com a confiança de que o método científico é capaz de nos aproximar progressivamente de uma compreensão mais profunda. E essa busca por uma teoria mais profunda é talvez o empreendimento intelectual mais ambicioso que a humanidade já tentou. Unificar a mecânica quântica, que descreve o mundo das partículas subatômicas em termos de probabilidades e sobreposições, com a relatividade geral, que descreve a gravidade como a curvatura do espaço-tempo, é o santo graal da física teórica. A teoria das cordas foi a candidata mais popular por décadas. Ela propõe que as partículas fundamentais não são pontos dimensionais, mas sim filamentos unidimensionais de energia vibrando em diferentes modos. Cada modo de vibração corresponde a uma partícula diferente, da mesma forma que diferentes modos de vibração de uma corda de violão correspondem a diferentes notas musicais. A teoria das cordas incorpora naturalmente a gravidade e a mecânica quântica numa estrutura matemática coerente.
O problema é que a teoria das cordas requer a existência de dimensões extras do espaço, até 10 ou 11 dimensões, dependendo da formulação. Dimensões que são tão enroladas sobre si mesmas, em escalas tão minúsculas, que são completamente indetectáveis com qualquer instrumento atual. E até hoje, a teoria das cordas não produziu nenhuma previsão experimental verificável que a distinguiria de outras teorias. A gravidade quântica de laços é outra abordagem, que tenta quantizar o próprio espaço-tempo em pequenos grãos discretos, chamados de laços, sem recorrer a dimensões extras. Também é matematicamente consistente, também ainda não produziu previsões experimentais verificáveis. Estamos num momento muito especial na história da física. Temos duas teorias extraordinariamente precisas e poderosas, que cada uma funciona muito bem no seu domínio. Sabemos que ambas estão incompletas, e não sabemos ainda qual caminho seguir para unificá-las, mas sabemos que o caminho existe, porque o universo é um. Não há dois universos, um onde valem as leis quânticas e outro onde vale a relatividade. É o mesmo universo, sujeito a um conjunto único de leis. Só que ainda não temos a formulação completa dessas leis. Ainda não. E a busca por essa formulação é o que mantém viva a física fundamental. É o que faz físicos teóricos ficarem acordados até tarde preenchendo lousas de equações. É o que motiva a construção de aceleradores de partículas cada vez mais potentes, de telescópios cada vez mais sensíveis, de detectores de ondas gravitacionais cada vez mais sofisticados. As ondas gravitacionais, por falar nisso, são uma das histórias mais bonitas da ciência recente. Einstein previu matematicamente a existência de ondas gravitacionais em 1916. Ele previu que objetos massivos acelerando deveriam criar ondulações no espaço-tempo. Como uma pedra jogada num lago cria ondas na superfície da água. E previu que essas ondulações se propagariam pela velocidade da luz na direção de um observador distante. Mas Einstein também calculou que os efeitos seriam tão minúsculos que seriam praticamente impossíveis de detectar. Uma onda gravitacional passando pela Terra distorce o comprimento de um objeto pela fração de um próton dividida pelo comprimento do objeto. Para uma régua de 1 metro, a distorção é de cerca de 1/1000º do diâmetro de um próton. Durante quase um século, esse foi um limite teórico que parecia intransponível. E então a humanidade construiu o LIGO, o Observatório de Ondas Gravitacionais por Interferometria a Laser. Um instrumento de 4 quilômetros de braço, que usa lasers para medir distâncias com precisão suficiente para detectar distorções menores que 1/1000º do diâmetro de um próton. Em setembro de 2015, o LIGO detectou o seu primeiro sinal. Uma onda gravitacional produzida pela fusão de 2 buracos negros a mais de 1 bilhão de anos-luz de distância. 2 buracos negros de 36 e 29 massas solares em espiral um ao redor do outro, acelerando, se aproximando, se fundindo num evento que liberou mais energia em frações de segundo do que toda a luz de todas as estrelas do universo observável combinadas. E nós sentimos isso. Um instrumento construído pelos humanos, neste planeta minúsculo, detectou a perturbação no tecido do espaço-tempo provocada pela fusão de 2 buracos negros a mais de 1 bilhão de anos-luz. Isso é uma das conquistas mais extraordinárias da história da ciência humana. E o que esse sinal parecia? Parecia um chirp, um assobio que sobe rapidamente de frequência por cerca de 200 milissegundos. Uma fração de segundo de sinal que levou décadas de trabalho para ser detectado, décadas para construir os instrumentos, décadas para desenvolver os algoritmos de análise. Cada vez que escuto esse chirp reproduzido em áudio, fico com arrepio, porque não é apenas um som. É a voz de 2 buracos negros que se fundiram há 1 bilhão de anos. É a vibração do espaço-tempo chegando até nós depois de bilhões de anos de jornada. É uma nova janela sobre o universo, complementando a astronomia eletromagnética que fazemos há séculos. Antes do LIGO, toda a nossa astronomia dependia da detecção de luz em todas as suas formas, do rádio aos raios gama. Agora temos uma segunda forma de observar o cosmos, uma que não depende de luz,
mas de distorções no espaço-tempo. Podemos ver coisas que são completamente invisíveis eletricamente, como a fusão de buracos negros. E em breve teremos ainda mais. O detector de ondas gravitacionais espacial, o LISA, que deverá ser lançado no início da próxima década, vai operar em frequências muito menores que o LIGO, permitindo detectar a fusão de buracos negros supermassivos, os monstros no centro das galáxias, e até talvez o fundo estocástico de ondas gravitacionais deixado pelo universo primordial. Cada nova ferramenta revela novas dimensões do cosmos. Cada nova dimensão revela novas questões. E cada nova questão alimenta a curiosidade, que é o motor de toda a aventura científica. Pensa nisso. Toda a civilização humana, toda a arte, toda a filosofia, toda a ciência, toda a tecnologia, todo o amor e toda a guerra que já aconteceram neste planeta ocorreram num sistema solar periférico de uma galáxia média, no meio do universo observável, num universo que tem 2 trilhões de galáxias. E neste ponto microscópico do cosmos surgiu vida. E vida evoluiu em consciência. E consciência desenvolveu linguagem e ciência. E ciência construiu instrumentos que conseguem detectar ondas gravitacionais produzidas a 1 bilhão de anos-luz de distância. E nos contamos histórias sobre quarks que nunca ficam sozinhos, sobre singularidades que existem no tempo, mas não no espaço, sobre a velocidade da luz que define o metro, sobre a antimatéria que quase destruiu toda a matéria no universo primordial. Se isso não é extraordinário, nada é. O universo não precisa ser habitado por seres capazes de entendê-lo. Ele poderia existir em silêncio absoluto por trilhões de anos, suas galáxias em espiral, seus buracos negros devorando matéria, suas estrelas nascendo e morrendo, sem que jamais houvesse alguém para observar, medir, nomear, compreender. O fato de que existimos, de que desenvolvemos a capacidade de fazer perguntas e encontrar respostas, de que conseguimos usar matemática para descrever eventos que ocorreram antes de existirem planetas ou estrelas, é algo que não deveria ser tomado como garantido. Cada pergunta que você faz sobre o cosmos é um ato de rebeldia gentil contra a indiferença cósmica. É a matéria virando-se sobre si mesma e perguntando: o que eu sou? De onde vim? Para onde vou? Não temos todas as respostas. Provavelmente nunca teremos todas as respostas. Mas a busca em si é o que nos define como espécie. E não há melhor forma de honrar a improbabilidade da nossa existência do que continuar perguntando, continuar investigando, continuar olhando para o céu com olhos abertos e mente curiosa. O universo tem 13,8 bilhões de anos. Você tem algumas décadas. Mas nessas décadas você pode aprender sobre quarks e buracos negros e a velocidade da luz e a seta do tempo. Você pode entender, mesmo que imperfeitamente, as leis que governam tudo que existe. E isso, no grande esquema de um universo vasto e antigo e muitas vezes indiferente, é algo verdadeiramente magnífico. Continue curioso. Continue perguntando. O universo está esperando para revelar mais de si mesmo para quem tiver a paciência e a audácia de perguntar as questões certas.